Muy buenos días, amables amigos y hermanos presentes. Bom dia, amáveis amigos e irmãos aqui presentes, de aquí de Guatemala, ministros daqui y da demás Guatemala naciones de la América Latina, e das demais nações da América Latina, del Caribe, da América do y Norte, también do de Caribe otras naciones, e também de y outras especialmente nações. la E iglesia en Puerto especialmente a Rico, igreja la em Porto Carta Rico, Catedral, y el a pastor, grande el tenda ministro catedral. José Benjamín Pérez. E o pastor, o Allá ministro José Benjamin em Puerto Pérez, Rico. lá em Porto Rico. Mis felicitaciones por Minhas la labor felicitações que están llevando a cabo pelo trabalho allá en Puerto Rico, da la grande construcción de la tenda gran catedral que estão catedral. realizando lá em Porto Rico. Quiero felicitar al coordinador Quero nacional felicitar de ao Embajada coordenador Mundial de nacional Activistas por da la Paz, Embaixada Mundial em de Ativistas Guatemala, pela Paz na Guatemala, Miguel González, Miguel y a González, todos los activistas e a todos os ativistas por las excelentes actividades pelas realizadas excelentes atividades estos dias realizadas nestes em dias favor a de la favor familia humana. da família humana. El día de hoy estaremos viendo algunos videos No sobre dia de hoje los estaremos últimos vendo trabajos alguns vídeos realizados con los sobre os últimos trabalhos relacionados com o projeto Filhos da Mãe y las Terra campañas internacionales de sangre. En la sangre está e as campanhas la internacionais vida, de sangue. donando No la sangue savia está a de la vida, Por doando otra a parte, ceifa da estaremos vida. viendo un Por video outra parte, sobre estaremos la vendo um importante vídeo labor de construcción sobre o de importante la gran trabalho de catedral construção en Puerto Rico, da grande tenda qual está- catedral em Porto la Rico, cual se está llevando a a cabo qual está se gracias realizando al respaldo de graças cientos de ao apoio de iglesias centenas de a nivel igrejas mundial. a nível mundial. Adelante con Adiante Los com os vídeos. vídeos. Es importante para el cuidado ambiental. Pero con esta celebración, las plataformas políticas, sociales y ambientales del mundo incrementan su accionar medioambiental para estimular al mundo en una toma de conciencia en favor de la Madre Tierra. En este día de celebración, los guardianes por la paz de la Madre Tierra encontraron su punto más alto de impacto y apoyo para el reconocimiento de nuestra Madre Tierra como un ser vivo en niños y jóvenes de escuelas y colegios. Además de lograr la unión y el compromiso ecológico en universidades y empresas de más de 20 países de Latinoamérica, Estados Unidos y España. Con el Club de las 5R, instruyeron de forma práctica y sencilla las acciones para el reciclado, la concientización sobre reducción en el consumo, ejemplos de reutilización de materiales, el rechazo de cosas o situaciones que afecten el medio ambiente y la reeducación ambiental para poner en práctica los valores en favor de la paz y el bienestar de la Madre Tierra. El programa internacional Hijos de la Madre Tierra llevó a cabo más que una celebración. Los activistas por la paz de la Madre Tierra de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela convocaron a miles de ciudadanos en la acción positiva y el despertamiento ambiental por la vida y continuidad de esta y futuras generaciones.
Con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, la Directiva Internacional de la EMAP y el canal ambientalista Ecovisión compartieron junto a más de 300 niños de diferentes instituciones educativas en Valencia, Venezuela, una jornada de alegría, aprendizaje y valores ambientales. En este evento organizado el 4 de junio, los Guardianes por la Paz de la Madre Tierra jugaron un papel fundamental instruyendo a niños de preescolar y primaria sobre la importancia de practicar las 5 R en su vida cotidiana. Por eso ellos pasan por la calle y ven algo en el suelo y lo toman porque lo van a convertir en otras cosas. ¿Ustedes saben cómo se llama ese valor? ¿Cómo se llama? Muy bien, ese valor El club de personajes ambientalistas con los que grandes y chicos cantaron y bailaron fue un método de interacción, aprendizaje y concientización con el que los niños identificaron acciones para el reciclado, la reducción en el consumo, reutilización de materiales, rechazo y reeducación ambiental. Que ustedes están recibiendo clases de la paz y de la ecología y él junto a todos estos adultos también estábamos aprendiendo como ustedes. Por lo tanto, niños de la Madre Tierra, adelante, amando y cuidando a la Madre Tierra, porque ella es la que nos sostiene, nos da todo lo que necesitamos y es en ella donde también tenemos la felicidad de vivir con nuestros padres en armonía y en amor. La jornada educativa finalizó con un recorrido por las brigadas ambientales en las que se les invitó a ser multiplicadores de amor por la Madre Tierra. La Organización Mundial de la Salud ha designado a lo largo del año 7 fechas oficiales para la realización de campañas mundiales de salud pública, las cuales considera una oportunidad para aumentar la concienciación y los conocimientos sobre los problemas de salud y para movilizar apoyos a nivel local e internacional. De estas celebraciones, el Día Mundial del Donante de Sangre es una fecha muy importante, porque se reconoce el aporte invaluable de miles de personas al donar vida. El 14 de junio, la Embajada Mundial de Activistas por la Paz se unió a esta celebración con un evento especial en el que rindió homenaje a los donantes de sangre voluntarios, altruistas y habituales. La Directiva Internacional de la EMAP hizo presencia en Venezuela junto a coordinadores nacionales, representantes de los bancos de sangre y personalidades del área de la salud. En estos años hemos creado una verdadera conexión de vida, tal como la expresa la Organización Panamericana de la Salud para celebrar este día especial. Pero es más que una conexión, es un acto de amor, un lazo que será para siempre. La Embajada Mundial de Activistas por la Paz está desarrollando el programa integral En la Sangre está la Vida, que es un programa de intervención social fundamentado en el principio del amor por la vida. Lo único que nos permite estar cerca de la vida, lo único realmente que nos puede cooperar en contribuir
a cuidar y a sostener la vida es la sangre, en la manera como lo hacemos en Venezuela, de manera segura y voluntaria. Por supuesto que altruista, si no fuese un principio altruista, no estuviéramos aquí. Lo importante, aparte de que estás salvando vidas, estás estimulando al ser humano a ser solidario, a tener respeto por el prójimo, a ayudarlo, eso nos une. La sangre nos une, la donación nos une. Más de 1.500 personas asistieron al Centro Internacional de Eventos Múltiples, en el que hubo participación de ponentes, actos especiales de música, desfiles de donantes y testimonios de personas cuyas vidas han podido salvarse gracias al sencillo acto de la donación voluntaria de sangre. En el mismo acto tuvo lugar la primera edición de reconocimientos por categorías a los donantes voluntarios como estrategia para motivar la donación regular y desinteresada. Los rangos estipulados por el programa integral En la sangre está la vida fueron donante valioso, donante imprescindible, donante distinguido, donante humanista y donante héroe nacional. Preparen esas palmas para aplaudir del Estado Carabobo con más de 54 donaciones voluntarias de plasma y sangre, Evelio Rodríguez. La Orquesta Sinfónica de la EMAP contagió con energía y nuevas fuerzas a todos los activistas que celebraron un año más de conexión con la vida. Nos encontramos acá en este perímetro del área del púlpito. Estamos ya vertiendo el hormigón de esta área, son unas 50 yardas más o menos. En estos días estuvimos preparando lo que fue el muro que va entre la zapata y el piso, se embarilló, se vertió el hormigón, luego se preparó el nivel de tierra, luego se puso plástico y luego se embarilló. Ya hoy se terminó de colocar la tubería eléctrica, la tubería fluvial y sanitaria, ya se
se dejaron los dowels para arriba, las varillas paradas para continuar con las paredes en hormigón. Y estamos comenzamos ahora a las 11:30 de la mañana a vertir este hormigón. Y también ya en la parte de los arcos se está mudando lo que es la balconeta para posteriormente el día de mañana, Dios mediante, mañana viernes 8 de julio, abrir el cuarto paño. Ya los muchachos están dando las últimas terminaciones a las sogas que van a soportar la lona. Ya se pasaron las 2 balconetas del lado sur y ahora se está pasando la grúa por otro lado para pasar las próximas 2 balconetas para entonces mañana temprano en la mañana abrir el cuarto paño. Hoy viernes 8 de julio de este año 2016, ya estamos aquí abriendo el cuarto paño, ya están llegando a la parte límite de este lado. Y ya abrimos en el día de hoy este cuarto paño, luego de hacer todos los preparativos de la soga, los preparativos de subir el paño, acomodarlo arriba en su sitio, ponerle las piezas de anclaje, tirar las sogas, las 5 sogas que son las que alan. Luego de hacer toda esa preparación, pues ya hoy nos dispusimos a estirar este cuarto paño que salió a la perfección. Agradecemos a todos los hermanos por las oraciones que siempre nos han estado dando todos los días, orando por nosotros para que todo marche bien, y sentimos que esas oraciones llegan a la presencia del Señor y vemos cómo el Señor nos ayuda acá en todo, tanto en el clima como en todas las labores que estamos realizando acá en el proyecto de la Gran Carpa Catedral. También por las aportaciones le agradecemos de todo corazón todos los esfuerzos que le han estado dando y que le seguirán dando a este proyecto, porque sabemos que al igual que todos ustedes, al igual que nosotros aquí en Puerto Rico, están deseosos de que esta Gran Carpa Catedral esté terminada, culminada, para así recibir allí esa fe de rapto y transformación. Por tanto, la mano divina nos ha traído. Portanto, a mão divina nos trouxe para esta terra. Viemos de outra dimensão, da dimensão de Deus, para servirmos a Cristo e entrarmos no programa de redenção, para selarmos o nosso destino eterno com Cristo no seu reino eterno. Leiamos em São Lucas, no capítulo 21, do versículo 25 em diante. Do versículo 25 em diante, diz: E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto já está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar.
Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la, identificando o fim do tempo. Queiram assentar-se, tenham a bondade. É importante saber em que tempo estamos nós. É importante sabermos em que tempo estamos vivendo. Qualquer pessoa diz, estamos vivendo no domingo, dia 10 de julho de 2016. Isto é conforme ao calendário gregoriano. Porém, conforme ao calendário de Deus, esse é o calendário do qual nós queremos saber que dia está marcando no programa divino. Porque esta terra, com todos os seus habitantes, estão sujeitos ao calendário de Deus, pelo qual Cristo, numa ocasião, quando vieram os fariseus e saduceus para tentá-lo, vejam o que aconteceu no capítulo 16 de São Mateus, do versículo em diante, diz: E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Os seres humanos olham para o céu, o veem nublado e dizem, vai chover. E quem não reconhece esse sinal de chuva, sai sem levar a sua capa ou o seu guarda-chuva e molha. Porém, quem vê o sinal de que a chuva virá, se prepara, porque conhece o sinal da chuva. Porque sem nuvens não há chuva. As nuvens estão carregadas de água para derramá-la sobre a terra. E disto é que Cristo falou aqui, comparando os sinais do tempo físico com os sinais do tempo de Deus, do tempo do programa divino, onde Deus prometeu fazer certas coisas. Para aquele tempo de Jesus, a promessa era a vinda do Messias como Cordeiro de Deus, como João Batista o apresentou, dizendo, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como no Egito, Deus ordenou a Moisés que cada pai de família pegasse um cordeirinho e o sacrificasse no dia da Páscoa, que colocasse o sangue na porta, nos batentes da porta dos seus lares, para a preservação da vida dos primogênitos. E o Cordeiro Pascual, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, e versículo 7,
São Paulo disse, porque a nossa Páscoa, a qual é Cristo, já foi sacrificada por nós. Assim como a vida dos primogênitos hebreus foi liberada lá no Egito, eles não morreram quando veio a morte sobre os primogênitos lá no Egito. Entretanto, os primogênitos egípcios morreram, incluindo o filho do rei, do faraó. Eles não conheciam o sinal do tempo para a preservação da vida dos primogênitos. E esse cordeiro representava a Cristo, que é a nossa Páscoa, o qual foi sacrificado por nós na cruz do Calvário para a preservação da vida, para que nós possamos preservar a nossa vida por toda a eternidade. Portanto, sem Cristo e o seu sacrifício, pessoa alguma pode preservar sua vida pela eternidade. O próprio Cristo disse que quem crê nele tem a vida eterna e que ele o ressuscitará no último dia. São João capítulo 6, versículos 39 e 40. E nos falou de um dia em específico, o último dia. Recordem que um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O último dia é o 7º milênio desde Adão até hoje. E a raça humana esteve já entrando no último dia, que é o tempo em que Cristo ressuscitará os crentes nele, transformará aos vivos crentes nele e, consequentemente, eles terão corpos eternos e imortais, glorificados, semelhante ao corpo glorificado que Cristo, nosso Salvador, tem. E para o último dia é que Cristo estabeleceu que ele ressuscitará todos os crentes nele que morreram fisicamente. São Paulo, conhecedor deste mistério, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 49 ao 58, nos diz: Eis aqui vos digo o mistério, nem todos nós dormiremos, ou seja, nem todos nós morreremos, porém todos nós seremos transformados ante a trombeta final, porque a trombeta final será tocada e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que vivemos, seremos transformados. Há uma promessa divina para o último dia, de ressurreição para todos os crentes que morreram em Cristo nas eras passadas e também deste tempo que partiram. E para os que estiverem vivos, a promessa de que serão transformados, obterão a imortalidade física que tanto nós necessitamos e que nos encherá de regozijo, com a qual todos chegaremos a ser a imagem e semelhança de Cristo, o nosso Salvador. Portanto, temos de saber qual é o último dia. Nós já sabemos que é o 7º milênio desde Adão até hoje, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. E também sabemos que haverá uma trombeta soando. Isto é a voz de Deus falando à sua igreja no último dia, a mensagem da grande voz de trombeta para lhe dar a fé para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, no rapto ou arrebatamento
da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 49 ao 58, e na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13. E isto será a redenção da alma, do espírito e do corpo, sobretudo a redenção do corpo, para sermos imortais fisicamente. Também é chamada de a adoção dos filhos e filhas de Deus, conforme a carta aos Romanos, no capítulo 8, do versículo 14 em diante, onde nos diz: e se nós somos filhos, logo também somos herdeiros. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, logo somos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A redenção do corpo, quando os crentes que morreram em Cristo ressuscitarão em corpos glorificados, jovens e eternos. E os crentes em Cristo que estiverem vivos serão transformados. E então nós teremos a vida eterna física conforme ao programa divino, conforme a palavra profética de Deus. Disso também São Paulo nos falou na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 30, quando disse: e não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Selados com o Espírito de Deus para o dia do quê? Da redenção. Portanto, é importante conhecermos em que dia da redenção será o dia da ressurreição dos mortos em Cristo e da transformação dos que estão vivos, o qual será na segunda vinda de Cristo no último dia. Porque foi Cristo quem disse que Ele fará isso no último dia. E por isso é tão importante conhecermos estas promessas divinas para estarmos preparados para a nossa adoção, a redenção do nosso corpo, para podermos viver no reino de Cristo pelo milênio e por toda a eternidade. Estamos no tempo mais glorioso de todos os tempos, no tempo em que os profetas e apóstolos desejaram viver. Vejam no capítulo 6 de São João, versículos 39 ao 40, diz:
E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Cristo foi quem disse que ressuscitará os crentes nele no último dia. E os seguidores de Cristo daquele tempo sabiam isso bem, porque quando Cristo foi ressuscitar Lázaro, teve uma conversa com uma das irmãs de Lázaro, e aqui em São João capítulo 11, versículo do versículo 21 em diante diz: Marta, pois, disse a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também agora eu sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Marta lhe disse: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Desde aqueles tempos, os crentes em Cristo sabiam que no último dia é quando se fará a ressurreição dos crentes em Cristo. Jesus lhe disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Marta e Maria também creiam que Cristo ressuscitaria. Marta e Maria criam também que Cristo ressuscitaria aos crentes nele no último dia. Portanto, elas sabiam que Lázaro ressuscitará no último dia, porém não sabiam que Cristo poderia ressuscitar a qualquer crente que parta em qualquer tempo e que ele queira que permaneça vivendo por mais um tempo. Jesus é a ressurreição e a vida. Portanto, ele pode ressuscitar a qualquer pessoa no tempo em que ele queira. Porém, a ressurreição em corpos eternos, imortais e glorificados é para o último dia. Não é para outro tempo. Essa pertence à primeira ressurreição. E já houve uma ressurreição dos crentes do Antigo Testamento, quando Cristo ressuscitou no domingo pela manhã. Portanto, Cristo é quem realizará a ressurreição de todos os crentes nele. Ele já representou isso ao ressuscitar Lázaro dentre os mortos, já estando morto há 4 dias. Não importa quanto tempo passe desde a partida de um crente em Cristo. Não importa que passem anos. Cristo ressuscitará no último dia. E já sabemos que o último dia é o 7º milênio desde Adão até hoje. Consequentemente, Cristo é a única esperança para o ser humano. É o único caminho para se chegar a Deus. Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim.
São João, capítulo 14 e versículo 6. Portanto, a única esperança que há para o ser humano é a segunda vinda dele e a transformação dos que estiverem vivos nesta terra, para obterem a imortalidade física e irem com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no céu, que durará 3 anos e meio, que correspondem ao tempo da grande tribulação para a raça humana aqui na Terra. Enquanto a humanidade estiver passando pela grande tribulação, que será a segunda parte da semana de número 70 do capítulo 9 da profecia de Daniel, porque Cristo já cumpriu a primeira parte dessa semana 70 no seu ministério terreno de 3 anos e meio. E faltam 3 anos e meio dessa semana, que será o tempo do fim das 70 semanas de Daniel e, consequentemente, será o tempo do fim do reino dos gentios. Muito cerca da adoção, da ressurreição dos mortos em Cristo. Estamos muito próximos da adoção, da ressurreição dos mortos em Cristo e da transformação dos crentes em Cristo vivos. Estamos vendo os sinais no céu, no sol, na lua, nas estrelas, no mar, também os vulcões, terremotos, tsunamis, maremotos, guerras e todos estes sinais que Cristo mesmo assinalou que estariam sendo manifestados para o tempo final. Pelo qual Cristo disse que quando víssemos estas coisas, entendêssemos que o reino de Deus está próximo. O reino de Deus será restaurado na terra. E qual é o reino de Deus? O reino de Deus é o reino de Davi, que será restaurado na terra, e o trono de Davi, no qual o Messias príncipe se assentará para governar sobre o povo hebreu e sobre todas as nações, para o qual o reino dos gentios, que esteve passando por diferentes etapas e se encontra na etapa dos pés de ferro e de barro de lodo. E por isso, neste tempo, podemos ver a situação em que os países se encontram, pelo qual temos os sinais de que estamos no tempo para o cumprimento da vinda do Senhor, para ressuscitar aos crentes nele e transformar aos que estão vivos e levá-los com ele à ceia das bodas do Cordeiro. Cristo disse que as pessoas daquele tempo não viam os sinais dos tempos. Eles não entendiam, não os conheciam. Quando uma pessoa sai rumo a outra cidade, tem de ir pela via ou estrada ou caminho que a leve a esse lugar, para o qual estão sinais também que devem ver e obedecer para chegar a esse lugar. E assim é também para se chegar ao programa divino correspondente ao nosso tempo. Há sinais que Cristo indicou que estariam sucedendo, os quais nós já vimos manifestados no planeta Terra. Pelo qual Cristo diz que quando víssemos essas coisas sucederem,
soubéssemos que o verão está perto, o reino de Deus está perto, o reino de Davi será restaurado, como Ezequiel nos disse, nos capítulos 34 e 37. E o reino e trono de Davi serão restaurados. O reino dos gentios será tirado, se desmoronará, como está no capítulo 2 de Daniel, com a vinda da pedra não cortada por mãos, que ferirá a imagem ao reino dos gentios nos pés de ferro e de barro de lodo. E o reino de Deus será estabelecido na terra. A capital será Jerusalém. O Distrito Federal será o território de Israel. Daí o Messias príncipe, o filho de Davi, governará sobre a raça humana. E isso será o reino de Deus, conforme Isaías, no capítulo 9. Que trará a paz para e entre os seres humanos. As pessoas buscam a paz, mas sempre há problemas, há guerras em diferentes lugares. Pois Cristo diz que teríamos guerras e rumores de guerra. A paz verdadeira e permanente virá no reino do Messias príncipe, porque ele é o príncipe de paz. O príncipe da paz, de Isaías no capítulo 9. E é o único que pode trazer a paz para toda a humanidade. Assim como a traz para a alma, atrará para as nações. Por isso, no reino do Messias, as armas de guerra serão convertidas em ferramentas de trabalho para a agricultura e para outros trabalhos a favor da família humana. E que não poluirão o meio ambiente, nem poluirão ao ser humano. Será um reino de paz, de felicidade, para todos que receberam Cristo como Salvador. Estamos num tempo em que os sinais dos tempos messiânicos estão sendo vistos em todas as nações, pelo qual é importante estarmos identificando o fim do tempo por meio dos sinais que Cristo disse que estariam sendo vistos na terra no tempo para se entrar no fim do tempo, ou seja, nos 3 anos e meio da profecia de Daniel capítulo 9, que serão os últimos 3 anos e meio das 70 semanas de Daniel e da semana de número 70, porque Cristo já cumpriu os primeiros 3 anos e meio da semana número 70. Cada semana consta de 7 anos proféticos. E agora faltam para Israel 3 anos e meio para Deus tratar com Israel. Por isso voltará a Israel para cumprir esses 3 anos e meio que faltam da semana número 70. E será aí quando o povo hebreu será despertado à realidade de que há um sacrifício de expiação pelo pecado e será convertido a Deus. Deus tratará novamente com o povo hebreu. Porém, enquanto isso, está tratando com o povo do novo pacto, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso Cristo disse: este é o meu sangue, o sangue do novo pacto, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. São Mateus capítulo 26, versículos 26 ao 29.
Y ahora hay un nuevo pacto del cual Dios habló en Ezequiel. E agora há um novo pacto do qual Deus falou em Ezequiel e em Jeremias também, como em Isaías. Portanto, é uma grande bênção, um grande privilégio estarmos dentro do novo pacto, porque isso significa para uma pessoa que ela pertence ao povo do novo pacto. Foi redimida pelo sangue de Cristo e tem promessas de vida eterna no reino de Deus. Mais adiante, o povo hebreu compreenderá. Enquanto isso, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, desde o dia de Pentecostes em diante, esteve no meio da sua igreja, realizando o chamado de cada pessoa escrita no livro da vida do Cordeiro no céu, chamando-a ao redil do Senhor. Em São João, no capítulo 10, Cristo disse: também tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais também devo trazê-las, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Essas ovelhas são os crentes em Cristo do novo pacto, do Novo Testamento, que estariam entre os gentios. Cristo também disse em São João, no capítulo 10, versículos 27 em diante: minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e eu as conheço, e eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém poderá arrebatá-las da mão do meu Pai. Os crentes em Cristo formam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu. São as ovelhas do Pai, dadas a Cristo, para que Ele as busque e lhes dê vida eterna. Por isso, lhes enviou a pregar o Evangelho a toda criatura, para que quem crer e for batizado seja salvo. Isto é, buscando as ovelhas do Pai, que são dadas a Cristo para que Ele as busque e lhes dê vida eterna. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Veio me buscar e me salvar, e a quem mais? A cada um de vocês também. Por lo cual, le damos gracias a Cristo que pelo qual agradecemos a Cristo que veio à terra e não considerou a sua vida para preservá-la, senão que a entregou por nós em sacrifício de expiação pelos nossos pecados. Se ele não morresse, ele continuaria vivendo, porém, vivendo sozinho neste planeta Terra. Mas graças a Deus, que ele veio para cumprir a vontade do Pai. E o que ele fez foi cumprir o programa divino correspondente para aquele tempo. Algumas pessoas pensaram que ele tinha fracassado no seu movimento religioso e espiritual, mas ele triunfou, obteve a vitória. Ele é a nossa vitória. Ele veio para isso, para morrer por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna somente se obtém crendo em Cristo. Não há outra forma. Não há laboratório que possa produzir a vida eterna. Somente Deus, por intermédio de Cristo, nos dá a vida eterna gratuitamente.
pelo qual, se houver alguma pessoa aqui presente que ainda não recebeu Cristo como Salvador, pode fazer isso nesses momentos. E estaremos orando por você para que Cristo lhe receba no seu reino, lhe limpe de todo pecado com seu sangue. Que você seja batizado na água no seu nome, Cristo lhe batize com o Espírito Santo e fogo, produz um novo nascimento em você. E assim, entre no reino de Deus. O mais importante é a vida eterna. Não há outra coisa mais importante do que a vida eterna. E está ao alcance de todo ser humano que estenda a mão da fé para receber Cristo como único e suficiente Salvador. El ser humano en la tierra tiene que hacer grandes decisiones siempre. O ser humano aqui na Terra sempre tem de fazer grandes decisões, mas de todas as decisões que faz, nenhuma lhe dá a vida eterna. Com nenhuma delas obtém a vida eterna, exceto com uma, recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. A maior decisão que uma pessoa faz na sua vida é receber Cristo como único e suficiente Salvador. Por isso Cristo disse: quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Confessamos publicamente a Cristo como nosso Salvador, e Ele nos confessa diante do Pai Celestial. Nós viemos a este planeta Terra para obtermos a vida eterna por intermédio de Cristo, nosso Salvador. Para isso é que estamos nesta terra. Esse é o motivo da nossa existência aqui na Terra. Obtermos a vida eterna no reino de Cristo, o nosso Salvador. É o reino de Cristo que será estabelecido na Terra e, consequentemente, é importante nascer no seu reino. Deus tem muitas pessoas na Guatemala e em todas as nações, e está chamando-as neste tempo final para colocá-las no seu reino, no seu corpo místico de crentes. A vida eterna é o maior que um ser humano pode obter estando aqui na Terra. Por isso, a vida eterna tem a maior importância para o ser humano. Se o ser humano não receber a vida eterna por intermédio de Cristo, de que lhe valeu viver nesta terra? De que valeu o homem se ganhar todo o mundo
e perder a sua alma? Recordem que o ser humano é alma vivente. De que vale ao homem se ganhar todo o mundo e perder a sua alma? De nada lhe terá servido viver nesta terra. É importante conhecer o porquê da nossa existência nesta terra. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que estão chegando aos pés de Cristo aqui e em outras nações. Com nossos rostos inclinados e olhos fechados. Pai Celestial, eu venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas estas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador, aqui e em outros países. Rogo-te que as recebas no Teu reino e que lhes dês a vida eterna, no nome do Senhor Jesus Cristo. E agora repitam comigo esta oração que estaremos fazendo por cada um de vocês. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio no Teu nome, como o único nome dado aos homens em que podemos ser salvos. Creio na Tua primeira vinda e creio na Tua morte na cruz do Calvário, como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Reconheço que sou pecador e necessito um Salvador. Dou testemunho público da minha fé em Ti, da Tua fé em mim, e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Rogo-te que perdoes meus pecados, que me limpes de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, e produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no Teu reino. Quero viver eternamente contigo no Teu reino. Faça da salvação que ganhaste para mim na cruz do Calvário uma realidade. Rogo-te no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, os que receberam Cristo como Salvador perguntarão: quando podem me batizar? Porque Cristo disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O batismo na água é um mandamento de Cristo, o nosso Salvador. O próprio Jesus Cristo foi batizado por João Batista. João não queria batizá-lo. Ele disse: eu tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim para que eu te batize? E Jesus lhe disse: convém cumprirmos toda a justiça. Então o batizou. E quando ele subiu das águas batismais, o Espírito Santo em forma de pomba veio sobre Jesus. É importante fazer como Cristo disse. E o batismo na água não tira os pecados. O sangue de Cristo é o que nos limpa de todo o pecado. Porém, é um mandamento de Cristo, no qual nós nos identificamos com Cristo, na sua morte, sepultamento e ressurreição. Esse é o simbolismo do batismo na água, no nome do Senhor Jesus Cristo, pelo qual todos vocês podem ser batizados, que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, que produz um novo nascimento em vocês. E continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. Para mim foi um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião. Que Deus lhes abençoe e guarde.
deixo aqui conosco ao missionário Miguel Bermudes Marim para continuar, e ao ministro correspondente daqui, o reverendo Estevão Colom. E em cada país deixa o ministro correspondente para que lhes indique como fazer para se batizarem na água, no nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E assim, cumpram a ordem de Cristo, o nosso Salvador. Quem crer e for batizado será salvo. Que Deus lhes abençoe grandemente, lhes cuide, lhes proteja, e nos veremos eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. O nosso tema do estudo bíblico foi identificando o fim do tempo.